Para você saber definir alvos, o que eu usei de metodologia é, primeiro passo, entender a amplitude do ativo. O ativo, ele oscila uma média de pontos por dia, né? Então, o dólar tem média de oscilação ali uns 80, em dias mais esticados ele consegue chegar em 100, e isso é bom você ter na sua ponta da língua. Se alguém perguntar, por exemplo, para você se operar índice, quantos pontos o índice oscila por dia? Você vai saber falar 2.000, 1.700, uma base de quanto que aquele ativo oscila por dia. Beleza, agora vamos para um segundo passo. O primeiro método que eu aprendi foi a gente pegar a amplitude de mercado, criar uma amplitude histórica. Então, vamos pegar, por exemplo, máximas e mínimas dos últimos 30 dias e criar uma amplitude média. E aí, nessa amplitude média, faz de conta que a gente tem uma amplitude de 80 pontos. Se você está com uma amplitude de 80 pontos, você não precisa querer pegar também os 80 pontos do dia. O ativo ele vai oscilar 80 pontos, mas você não precisa pegar os 80 pontos de uma vez, até porque é a oscilação média. Então, se a gente pegar esse dia aqui, ó, andou 50, 80 já não te daria. Então, a gente precisa de uma parcela, de um pedaço desses 80 pontos. Então, por exemplo, o que a gente fazia muito era pegar 1/10 da amplitude média. Então, por exemplo, assim, se 80 era a amplitude média, a gente tentava buscar ali 8 pontos por trade. E é um raciocínio muito bom. É um raciocínio muito bom, porque você começa a partir de um método, né? Você tem um método para ter uma base, para começar, e aí você vai lá buscar esse tanto de ponto. Se estiver dentro da amplitude média, você vai conseguir pegar ali 1/10 do que o mercado oscila. Então faz sentido você conseguir buscar ali 8 pontos por trade. E esses mesmos 8 pontos acaba sendo de loss também, porque caso você queira fazer a proporção 1 para 1, né? O melhor você utilizar é justamente a proporção de uma parcela da amplitude. E essa parcela da amplitude a gente chama de frequência. É um pedacinho da amplitude média passada, e aí esse pedacinho a gente chama de frequência. Esses 8 pontos, então ele surgia daí. Na época que eu comecei, o dólar era 3,20. Então, quando era 3,20, normalmente ele oscilava uns 35, 40 pontos por dia. A gente buscava alvos de 3 pontos, 4 pontos, no máximo, por trade. E aí, é um bom primeiro passo, um ponto de partida para conseguir definir seus alvos. Só que aí o que eu fazia? Eu uni essas duas coisas que eu falei para vocês. Eu deixava o preço oscilar, por exemplo, uma amplitude. Então, digamos que o preço oscilou 80 pontos. Então, ele fazia assim. Aí, o que eu fazia? Quando ele tinha oscilado uma amplitude média, eu ia lá e fazia uma venda de uma frequência. Então, repara só, quando eu comecei, o primeiro jeito que eu fui estruturando um raciocínio operacional, eu fazia esse operacional. Eu esperava o preço abrir, eu esperava o mercado oscilar bastante. Como eu sabia que ele oscilava um tanto na média, eu ia lá, fazia uma venda e tentava buscar uma frequência. Então, eu tentava, depois de uma amplitude de 80 pontos, buscar 8 pontos. Então, aqui ele andou, nesse caso, para uma amplitude mais recente, 80 pontos. Eu ia lá, fazia uma venda para buscar 8. Por que eu fazia isso? Porque normalmente eu acertava a máxima. Então, se eu fizesse a venda aqui, ele não ia subir mais do que isso. Já que eu estou entendendo por que é a máxima, por que é a mínima, se ele fizesse isso aí, eu já sabia que ali ia ser a máxima, eu ia lá e fazia a venda e pegava. Então, esse trade eu fazia poucos trades no dia, esse era um que eu gostava muito de fazer. Eu consegui ficar 17 dias seguidos fazendo só isso. Juntei uma amplitude média, o dia que eu atingisse ela e eu via que tinha uma absorção, alguma coisa que pudesse dar pinta de inversão, eu ia lá e fazia uma venda de uma frequência. Só que eu oscilava naquela época 35 pontos, então eu deixava ele andar 35 pontos, 40 pontos. Quando andava 40, eu ia lá fazia uma venda, pegava 3 pontos, desligava o PC, certo? Foi o jeito que eu comecei.
Até engraçado de lembrar, mas foi um jeito, né, de criar um raciocínio, de criar um método e tal, e isso foi me ajudando, porque essa noção de quanto o ativo pode oscilar, de que ele tem uma amplitude, de que ele tem um pouco que ele volta, isso é importante a gente saber, porque normalmente, pessoal, a gente não vai conseguir pegar um trade de 50 pontos numa direção só. Então, se ele ter andado daqui para cá, 47 pontos, ele andou 20, voltou 12, andou 20, voltou mais 15, andou 13, voltou 20, depois andou 30. Então, assim, no percurso daqui para lá, quando a gente tem um bom time de entrada, dá para a gente entrar aqui e pegar um tanto, entrar aqui e pegar um tanto, entrar aqui e pegar um tanto, entrar aqui e pegar um tanto. Então, às vezes, compensa mais a gente entrar, soltar, entrar, soltar, entrar, soltar, entrar, soltar, desde que você saiba porque está entrando, do que tentar pegar de uma vez. Você acaba fazendo mais financeiro.